A gente já falou aqui várias vezes, pelo menos na sua fala, grupos de pesquisa. Importante. E aqui na UFCA, esses grupos de pesquisa, como é que a gente faz para saber? Eu sou estudante do curso de filosofia, do curso de jornalismo, né, do curso de design. Quais são assim, os grupos de filosofia, ou os grupos de pesquisa que nós temos aqui na universidade? Tem uma lista onde é que, que a gente, possa encontrar? Tem algum grupo assim que você lembra e pode dizer assim para a gente aqui, me interessa por esse grupo? Uhum. Tem algum critério, por exemplo, os critérios para ter um grupo de pesquisa? Como é que faz para... Bom, eu na minha fala, né, eu estou assim tentando ser o mais, vamos dizer assim, mais simples possível na fala, né, sem usar muitos termos técnicos. Em algum momento eu posso estar trocando uma palavra e outra, e aí eu vou separar um pouquinho do que eu falei aqui em relação a grupo de pesquisa, né? Quando eu falei inicialmente do grupo de pesquisa, vou dar um exemplo. A Luciana trabalha com literatura... de autoria feminina. Da autoria feminina, né? Então, tem uns alunos que, né, que fazem parte desse grupo. Então, esse é o grupo que eu estava falando agora há pouco, tá? Então, é o grupo que você coordena ali junto com seus alunos, é o grupo de pesquisa. Mas nós temos, além desse grupo de pesquisa, esse grupo aí são vários na instituição, mais de centenas. Né? Nós temos os grupos de pesquisa que nós cadastramos dentro da Pró-Reitoria, que está ligado ao CNPq. Né? Então, para esse grupo de pesquisa ligado ao CNPq, hoje na universidade, né, nós somos 92 grupos de pesquisa. É muito grupo de pesquisa. 92. Anotem esse número. 92 grupos de pesquisa dentro da Universidade Federal do Cariri. Desses 90, então assim, dentro desses 92, então isso aqui é um grupo de pesquisa, tá? Vou dar um exemplo. O Fabrício está num grupo de pesquisa, né? E nesse grupo de pesquisa que ele está, que eu não vou saber exatamente o nome, o título do nome, o grupo de pesquisa ele aborda temas relacionados à área de pesquisa dele, né, do professor Fabrício. Por exemplo, nós temos aqui 92 grupos de pesquisa. Desses 92 grupos de pesquisa, são 336 linhas de pesquisa. Veja, e aí assim, dentro de um grupo de pesquisa, você vai afunilando. Ora, tem um grupo de pesquisa que trabalha com literatura. Aí ele tem uma linha de pesquisa que trabalha com literatura da autoria feminina. Tem um grupo de trabalho que vai trabalhar com literatura, sei lá... Literatura negra. A outra só literatura do Nordeste. Então, exatamente. E aí você vai ter nas linhas de pesquisa dentro de um grupo da literatura, né? Então, por isso que nós temos hoje 92 grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, e a tendência é que a gente aumente esses grupos. É importante a universidade mostrar, já é um número bem expressivo para a nossa realidade. Tá? Desses 92 grupos de pesquisa, como eu falei, são 336 linhas de pesquisa diferentes. Nós temos cadastrado, né, dentro desses 92 grupos de pesquisa, nada mais, nada menos do que 664 pesquisadores. Eu trouxe anotado para não esquecer, para não errar. E desses, né, são, além dos 664 pesquisadores, aí quando eu coloco pesquisadores, são geralmente os tais, os professores, né, quem de fato coordena as pesquisas, né? E nós temos, vinculado a esses 92 grupos, 732 estudantes. 732 estudantes. Desses, vários, aí eu não consegui fazer esse filtro antes de vir para cá, mas vários são estudantes do EAD. Exatamente. Inclusive, nós temos estudantes EAD também, evidentemente, com bolsa na PRPI. Né? Isso eu consegui olhar o professor Fabrício, por exemplo, eu até lembrei dele. O Fabrício tem aluno que é bolsista, o professor Ricardo Vilela também tem aluno que é bolsista, e esses alunos, né, que são bolsistas, eles obrigatoriamente, por ser bolsista, ele obrigatoriamente precisa estar dentro de um grupo de pesquisa cadastrado pelo CNPq. Outra coisa que é fundamental, importância e necessária, não tem para onde correr, cadastrar, e a gente não poderia esquecer de falar isso, o currículo Lattes. É verdade. Tem que ter o currículo Lattes. Tem que correr o currículo Lattes. Então, assim, quem não fez ainda o currículo Lattes é a primeira coisa que você precisa fazer, né? Assim, então, esse é um dos serviços que nós, da PRP, a gente ajuda os estudantes, né? Então, assim, se o estudante tiver dúvida de como
preparar, como eles cadastrar esse currículo Lattes, às vezes tem mesmo, né, bastante dúvida. Às vezes, inclusive, não é nem só cadastrar, às vezes os alunos têm dúvida como preencher o currículo Lattes. Né? Então, hora ou outra, a gente faz oficinas para tentar ajudar os estudantes a preencher esse currículo Lattes, cadastrar o currículo Lattes, porque é de lá que, de fato, vai ser, vamos dizer assim, a fotografia, né, do profissional que está sendo moldado ali na universidade. Né? Eu sempre gostei muito de preencher meu currículo Lattes, desde quando eu era estudante. Eu acho que isso faz parte, sabe? Faz parte da formação acadêmica do cientista. E se tiver dúvida, entre em contato com a gente na PRPI, que a gente vai ajudar com toda certeza. Gente, só para dizer que o currículo Lattes do professor Claudemir parece um pergaminho, mas isso é em outro momento, porque a gente falando aí, além do currículo Lattes, tem, assim, quais são os outros serviços que a PRPI oferece aqui à comunidade da UFCA? Então, nós oferecemos diversos serviços, né? Assim, eu acho que vou citar aqui os principais, né, que são vamos dizer, os mais procurados, né, pela comunidade. Um dos principais que nós temos é o apoio, né, à publicação de livros, né, de obras que são produzidas aqui pelos pesquisadores da nossa instituição. Então, nós temos uma coordenadoria que cuida, né, especificamente da editoração, né, de livros, né, da publicação de livros, né, que é a Coordenadoria de Apoio à Publicação e Editoração, né, a CEAP, de materiais que são produzidos, né, pela instituição, e a gente acaba auxiliando nessa publicação, e é uma forma da gente fazer a divulgação científica, né, porque também não adianta, e é importante frisar isso, gente, não adianta só você fazer ciência, né, e fazer ciência com portas fechadas e você não levar aquele conhecimento ao final para quem mais interessa, que é a comunidade, que é quem está financiando essa pesquisa, né? É o retorno. É o retorno, né? Então, assim, é importante, né, que seja publicado. E não somente publicado, eu volto já para os serviços, Luciana, mas não só publicados em revistas científicas, né? Eu costumo falar que é importante a gente, que é até um trabalho um pouco da extensão, né? Que é você, muitas vezes, na pesquisa, você trabalha com algo que a comunidade traz ali como elemento, né, fundamental para a tua pesquisa. Você vai lá na comunidade, busca aquela informação, promete à comunidade que vai pesquisar sobre aquilo e promete à comunidade que vai voltar. E tem que voltar. Mas não é voltar com um artigo publicado em inglês numa revista internacional, não. É levar para a comunidade, de fato, a mensagem, né, daquela pesquisa de forma que ela entenda, ela possa entender, né? Eu acho que é um trabalho muito bacana que a universidade também faz. Eu sempre falo, acompanhe as redes sociais, né, tanto da Pró-Reitoria de Pesquisa Pós-Graduação, PRPI, né, sigam lá, a da Extensão. A gente faz esse trabalho de tentar mostrar para a comunidade. A gente não faz uma mensagem só para a nossa comunidade, né, Luciana? Luciana que também está à frente da divulgação científica lá, no nosso caso, é um professor aqui do jornalismo, é o Edwin, né? Maravilhoso. E a gente tenta trazer com uma linguagem mais acessível o que é que a gente está fazendo de pesquisa, né? Reportagens que muitas vezes saem, né? Eu sempre falo com os pesquisadores, olha, a gente tem que trazer uma linguagem. A minha mãe, né, que é uma pessoa que não tem um ensino médio nem completo, então ela precisa entender o que é que a universidade está fazendo para aquela pessoa ela ter um sentimento de pertencimento à nossa instituição. E pode ter certeza que os resultados da pesquisa, né, da extensão, dos trabalhos desenvolvidos, quando ela é levada para a comunidade vai ter esse sentimento de pertencimento. Da mesma forma que tem quando a gente aprova um curso de pós-graduação novo na instituição, né? Que a gente sai uma notícia, uma nova residência médica, quando a gente aprova um hospital para a nossa região, um hospital universitário. Então, isso traz o sentimento de pertencimento e as pessoas começam a cada vez mais, assim, a instituição da minha cidade, do meu lugar, né? Onde está formando meu filho, onde está formando meu neto, onde, por mais que aquela pessoa não participou
ela não teve a oportunidade de ter aquela vida acadêmica, mas as pessoas próximas, era o meu vizinho, né? Isso, o meu vizinho, ele estuda na UFCA. Né? E começa a ter esse sentimento de pertencimento, né? Então, isso é muito importante, tá? Então, temos também, auxiliamos também no cadastro dos grupos de pesquisa junto ao CNPq, que é muito simples. Vou fazer um parênteses aqui para explicar como é, bem simples mesmo. A gente disponibiliza um formulário, tá certo? É um formulário e um termo assinado por todos os pesquisadores que vão fazer parte daquele grupo. Simplesmente isso. Encaminha isso para a Pró-Reitoria, né, para a PRPI, e a gente vai fazer o contato direto com o CNPq para fazer a criação do grupo, né? Outro serviço que a gente faz na Pró-Reitoria é o de cadastro, né, do depósito da propriedade intelectual, que a gente já falou aqui um pouco, né? Então, tudo aquilo que é gerado na academia, né, que possa ser patenteado, depositado, ter a ideia protegida, então a PRPI ela faz esse trabalho, né? Então, quem tiver aí alguma ideia, precisa não só a ideia, nesse caso do depósito da propriedade intelectual, e isso que é o fantástico da pesquisa, sabe, gente? Você às vezes tem a ideia, é uma baita ideia, mas você precisa, para depositar, você precisa ter alguns ensaios, alguns testes, algumas informações, a depender do que é do produto, para poder fazer aquele depósito, né? Então, o depósito ele é feito pela universidade, quando aquele produto ele foi gerado a partir das atividades, né, que ocorreram aqui na universidade. Então, é dessa forma que é feito, tá? Bom, e também, né, como eu já falei para vocês, cadastro de bolsas, né? Então, um serviço. Eu tenho dúvidas sobre o projeto. Ontem mesmo eu estava com o professor, essa semana todinha, né? Agora que nós estamos com o edital aberto, sempre chega no WhatsApp, quando eu consigo responder, eu respondo, ajudando aos colegas, né, como preparar esse projeto para o nosso edital de bolsa de iniciação científica. E para além disso, né, que é um trabalho que a gente vem realizando, né, nos últimos tempos e tem dado muito certo, a gente vem aprovando muito. Quando eu falo a gente, eu digo a comunidade da universidade, vem aumentando o número de aprovação. Isso para mim é eu fico muito feliz com isso, aumentando os resultados de aprovação de projetos em agências de fomento externo. E o que é isso, para quem, né, não conhece ainda muito bem? Além, né, do incentivo que a universidade dá para a pesquisa, nós temos agências de fomento do Estado, né? Por exemplo, aqui a FUNCAP, né, uma agência do Estado que cuida, né, dessa parte da pesquisa e financia alguns projetos estratégicos para o governo do Estado. Então, lança editais e os pesquisadores eles vão ali concorrer àqueles editais, né? Então, precisa preparar um projeto, submeter, ele vai ser avaliado. E o que é que a PRPI ela vem fazer nos últimos tempos? Ela vem acompanhando, quando consegue, né, acompanhar esses editais, alguns editais mais estratégicos, marca-se reuniões com pesquisadores de toda a instituição que tem interesse e a gente traz dicas, né? Olha, você pode fazer seu projeto dessa forma, se você fizer dessa forma você vai estar valorizando um pouco mais. Aí, a gente sempre lembra o pesquisador de atualizar, porque às vezes o pesquisador tem feito um trabalho bacana e muitas vezes não coloca no Lattes. Isso às vezes acontece, né? E a gente acaba lembrando também aos pesquisadores para atualizar o Lattes. E vem dando certo, a gente vem aumentando o nosso número de aprovação nesses projetos, né? Tanto na FUNCAP, como no CNPq, como em outras agências de fomento também. Então a PRPI ela vem nos últimos anos, né, com a ajuda de pesquisadores com muita experiência, inclusive pesquisadores de fora da UFCA, vem trabalhando um pouco em cima desse trabalho de ajudar os pesquisadores a conseguir mais recursos, né? E deixe-me ver que se eu não esqueci mais de alguma coisa para não, né, depósito. Eu acho que basicamente assim, os principais que eu lembro são esses, né, serviços, né? E a gente tem outras atividades, entrega de diplomas, né? Para a comunidade externa, né, a gente faz o reconhecimento de diplomas estrangeiro, outro ponto que é importante falar, né? Então, a universidade dela tem esse serviço que é feito na graduação, né, da revalidação de diplomas, na pós-graduação é o reconhecimento de diplomas, né? Então, a gente também faz esse reconhecimento, faz o apostilamento, a confecção do diploma e a gente acaba diplomando aí vários estudantes, né, da pós-graduação da universidade também.
Eu sei que tem muita coisa para falar da PRPI, eu sabia que era extenso, mas eu não sabia que era muito extenso. E assim, enfim, eu vou tentar fazer aqui uma última pergunta, já que o professor Claudenê está falando de pós-graduação, e toda vida que alguém sabe que eu, Luciana Bessa, sou servidora dessa universidade, a primeira coisa que me perguntam, e os cursos de pós-graduação? E tem especialização? E tem mestrado? E tem doutorado? E recentemente foi aprovado aí um doutorado. Então, né, eu sei que tem um mundo de possibilidades para a gente falar aqui da PRPI, mas eu vou tentar, né, finalizar aqui com a pós-graduação. Sobre a pós-graduação, professor. Em relação à pós-graduação, eu vou tentar ser bem breve, mas é um dos xodós. de forma muito carinhosa falando, assim, é um dos xodós, porque eu entrei na pró-reitoria, né, pela pós-graduação, né, eu fui coordenador de pós-graduação, né, aqui na UFCA por 3 anos, na gestão, né, da brilhante, da nossa colega professora Laura, que era a nossa pró-reitora de pesquisa, e depois né, estou dando continuidade ao excelente trabalho realizado por ela, né, junto a todos lá da PRPI, né? Então, hoje, a universidade, ela conta, né, com 11 cursos de pós-graduação, tá? Hoje ela já conta com esses 11 cursos de pós-graduação, sendo sendo eles 9 de mestrado, tá certo? 9 mestrado e 2 de doutorado. Sendo que um desses de mestrado, né, foi aprovado recentemente, que é o mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais, né? E mais recentemente, esse é o caçula, é o nosso doutorado em biblioteconomia, né, que é um curso, foi o primeiro doutorado nosso aqui, né, aprovado exclusivamente pela UFCA. Nós já temos um doutorado, né, na UFCA, que é o doutorado em bioquímica, que é um programa em rede, né, mas sendo assim, exclusivo da universidade, esse foi o primeiro, né, que é um programa, e aí eu estou falando, quando eu falo pós-graduação, eu estou falando especificamente de programas de pós-graduação estrito sensu. O que é isso? Programa de pós-graduação estrito sensu é um programa de pós-graduação que vai ser mestrado ou doutorado, tá certo? Nós temos na pós-graduação 2 divisões. Nós temos os cursos estrito sensu, que eu acabei de falar para vocês, né? E nós temos os programas lato sensu, né? Hoje nós temos 9 mestrados, né, e 2 doutorados, certo? Estrito sensu. E nós temos 14 cursos lato sensu. Quais são esses cursos lato sensu? São especializações ou residências médicas, né? Então nós temos atualmente 7 especializações, a grande maioria inclusive é AD, tá certo? E nós temos 7 residências médicas, né? Então esses são, residência médica e especialização, são cursos lato sensu, né? Com o total, né, nós vamos ter um total de 900, quase 1.000 alunos, mais de 950 alunos na pós-graduação. Então, a universidade hoje já tem um número bem expressivo, né, de estudantes de pós-graduação aqui na nossa instituição. Esse ano nós vamos ter já estamos trabalhando com os grupos para pensar, né, em novas propostas, né, de programas de pós-graduação, por exemplo, ampliar a pós-graduação lá no CCAB. Nós temos um programa lá que é o PRODER, né, o Desenvolvimento Regional Sustentável. Estamos trabalhando também com outra proposta com o pessoal do CCT também. Eu não vou dar spoiler, não. A gente gosta de spoiler aqui no programa Soldadinho do Araripe. Enfim, estamos trabalhando com algumas propostas, né? Vai ter um edital esse ano da CAPES e a gente vai submeter essas novas propostas e tentar ver se a gente amplia ainda um pouco mais o número de programas de pós-graduação. Porque uma coisa é certa, Luciana, a gente tem que lembrar que não é somente, e aí é muito importante frisar isso, você não vai fazer pós-graduação, você não é obrigado a fazer pós-graduação somente na universidade que você se formou, né? Então, você é estudante da UFCA que está assistindo aqui, você pode fazer programa de pós-graduação na UFC, na USP, fora do país, né? Então, da mesma forma, a universidade ela pode e deve
absorver profissionais formados, e não somente por um único curso, são de diversos cursos, né, dependendo da natureza do programa de pós-graduação, daquele curso de pós-graduação, das linhas de pesquisa, ele pode absorver profissionais de outras áreas, né? E quem ganha com isso? A comunidade, né? Que você forma profissionais, né, com alto nível, então você aumenta a qualidade na formação de recursos humanos, que vai estar levando aquele conhecimento para o dia a dia do seu trabalho aqui na região do Cariri, né, ou onde ele for atuar. E aí com isso é inevitável, você traz consigo o desenvolvimento regional, e é lindo você ver isso, né? Então sou muito feliz, muito grato em poder fazer parte um pouco dessa história e saber que as políticas, né, da missão que a PRPI, né, realiza junto com toda a equipe maravilhosa que a gente tem lá, consegue fazer com que a gente possa desenvolver a nossa região por meio da qualificação profissional. Então isso para mim é gratificante mesmo, é o que dá energia para a gente trabalhar todos os dias. E quem quiser passa lá na PRPI, toma um café, a gente conversa. E se for para falar sobre pesquisa, pós-graduação, inovação, a gente passa o dia todinho conversando, porque eu gosto. Vocês estão vendo, né? Mas a gente não tem o dia todinho, porque a gente está aqui no laboratório do ISCA, né? Tem outras pessoas, mas a gente ficaria. Gente, na verdade foi uma aula isso aqui, esse programa. Na verdade, de hoje aqui, com a pesquisa, né, pós-graduação e inovação, literalmente uma aula. Como tem uma infinidade de ações, de atividades, de pessoas para serem lembradas, né, eu vou só pedir aqui ao professor Claudenê, né, de tudo que ele falou, para deixar aqui uma mensagem a respeito sobre essa questão, né, que ele já deixou, mas só para reforçar, da pesquisa, da pós-graduação, da inovação, para vocês que estão aqui na UFCA e que estão entrando agora e que vão se tornar pesquisadores, para vocês que já estão saindo daqui e que vão entrar em outros mestrados, doutorados, né? Deixa aqui uma mensagem para a gente e perguntem a ele onde é que fica a PRPI, que é para a gente passar lá e tomar esse café, que ele disse, verdade. Mas ele não disse qual é o bloco, como é que a gente faz para chegar lá, porque importante. Eu vou lá para tomar café com ele. Importante. Então, pessoal, bom, primeiramente eu vou agradecer, né? Agradecer a você, Luciana, a todos que estão aqui, né, fazendo esse programa bacana, né? O professor Maxwell, que não está aqui no momento, mas deixa o meu abraço, a gente sempre conversa, né, quando pode. Parabenizar esse projeto lindo, né? Então acho que é importante, isso aqui é um momento de divulgação científica. Hoje a pauta nossa é divulgação científica, né? Seja qualquer tipo de divulgação, mas é o propósito, né? Então isso é muito bacana. E a mensagem que eu tenho que passar, né, principalmente para os estudantes, né, é que busquem, né, assim, busquem as oportunidades, né, assim, eu acho que a universidade, ela está aí, né, com as possibilidades, e você, estudante, né, você precisa buscar mesmo, ir atrás dos professores. Não vai ser na primeira porta que você vai bater, espero que seja, mas pode acontecer que na primeira porta que você vai bater não vai ser a porta certa, né? A porta pode não se abrir, mas não perca a esperança, né, com isso. Acho que eu dei esse exemplo aqui hoje, né? Eu sei que não é fácil, né? Principalmente quem lida com o trabalho, o estudo, não é fácil, mas há uma possibilidade de transição, né, em alguns casos. Então, sempre que tiver, tente, né, busque, é muito bacana. Acho que é uma complementação, a pesquisa é uma complementação na formação do profissional, que ela é ímpar, assim, ela te traz segurança, né, quando tu vai falar de um determinado tema, não é, Luciana? Então, quando você pesquisa algo que você vai falar sobre sua pesquisa, né? E isso está ligado à tua formação, à tua área de formação. Então, isso é importante. Então, busquem sempre esses grupos de pesquisa, né? Não só esperem que o professor busque, né? Então, há oportunidades, né? Então, mas a gente precisa realmente estar preparado para essas oportunidades, e a formação científica é fundamental, e a pesquisa, e eu não vou falar só a pesquisa, a extensão, enfim, a cultura, ela transforma na formação acadêmica. Então, mergulhe de cabeça, vá atrás, que pode ter certeza que vai dar certo. Obrigado.
E vai dar certo, e nós acreditamos nisso. Agradecer aqui ao professor Claudenê essa aula, porque na verdade isso aqui foi uma aula, eu estou maravilhada. Eu sabia que ia ser bom, mas superou, preciso dizer, em tudo as minhas expectativas. Agradecer aqui a toda a equipe que está por trás das câmeras, Ayane, Paulo, obrigada, e a gente volta muito em breve.